Shalom. O livro do Apocalipse na Bíblia, ele sempre instigou muita curiosidade. Porém, nesse momento de pandemia, onde as palavras que estão no Apocalipse começam claramente a se cumprir, nunca o interesse pelo livro do Apocalipse foi tão grande. Porém, o que é difícil na leitura do Apocalipse é o entendimento, porque ele está repleto de simbolismo que precisa ser estudado. Ler o livro de Apocalipse sem ter lido todo o contexto geral da Bíblia faz com que a cabeça da gente crie um nó. Mas é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos começar a desenrolar um pouco desse livro do Apocalipse, que o próprio nome Apocalipse quer dizer revelação, certo? O livro de Apocalipse ele começa de uma forma muito interessante. Ele começa com a visão de João. João, apóstolo, discípulo de Jesus, é caracterizado pelo discípulo mais novo, né? Jesus apelidou João de trovão. Por quê? Pelo temperamento forte que João tinha, apesar de ser o caçula. E também, quando Jesus estava prestes a ir a sofrer todas as dores do Calvário e ser crucificado, ele entregou a João a responsabilidade de cuidar da mãe dele, Maria. Né? Então, eis que fala no Evangelho de João que Jesus diz a ele: eis aqui a sua mãe. E fala para Maria: eis aqui o seu filho. Porque Maria já era viúva e ela não tinha uma figura masculina, né? Numa cultura patriarcal, onde o homem dominava. Então, Jesus, antes de ir para o Calvário, se preocupou sim com a mãe dele, deixando que ela ficasse aos cuidados do discípulo dele, João. E João, após a crucificação de Jesus, ele, como todos os outros apóstolos, trabalharam muito intensamente na divulgação do Evangelho. E começou a perseguição dos romanos, né? E ele foi preso na ilha de Patmos. E foi nessa ilha, em Patmos, que ele teve uma visão de Jesus Cristo e de todos os acontecimentos apocalípticos. Nessa visão, Jesus vinha, a ele e revelava coisas que viriam em momentos futuros e também coisas que aconteceriam próximo à segunda vinda de Jesus. O que é essa segunda vinda de Jesus que tanto falam? A gente volta e meia lê pinchado em paredes: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas o que isso significa? A volta de Jesus não é para muitos como estão pensando que Jesus vai voltar como ele voltou da primeira vez. Nascer de uma virgem e refazer toda a história e pregar, porque isso ele já fez. O livro de Apocalipse e os livros dos profetas dentro da Bíblia deixam bem claro que a segunda volta de Jesus é para o arrebatamento da igreja. O que significa isso? Não quer dizer que a universal, a igreja da graça, a igreja tal vai ser arrebatada. Significa que a igreja que nós construímos dentro de cada um de nós, que é aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, propagar a palavra dele, então, e fazer, né, as coisas conforme as leis morais dos 10 mandamentos, nós seremos arrebatados. O que é isso? A Bíblia deixa muito claro que esse arrebatamento é virá um pouquinho antes da segunda volta de Jesus, onde as pessoas estão e daqui a pouco elas terão sumido, como se fossem abduzidas. Os bebês irão sumir em massa, as crianças, por serem inocentes, também. E por que Jesus vai fazer esse arrebatamento aonde crianças e adultos serão arrebatados segundo os critérios de justiça da qual Jesus irá julgar? Porque aqueles que não forem arrebatados
irão passar por todas as dores do anticristo na terra. Então, aquilo que se imagina que quando o anticristo vai chegar aqui na terra, todos nós sofreremos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o justo não perecerá. Então, aquele que Jesus tem como justo, ele será arrebatado. E ficará sem as pessoas que irão sofrer na mão do anticristo. O anticristo reinará por 7 anos na terra. 3 anos e meio ele trará paz, justiça. Ele trará uma nova ordem mundial, uma só moeda, um só legado de paz. E o primeiro sinal do anticristo é que ele vai trazer paz a Israel. Porém, ao término de 3 anos e meio, ele vai começar a mostrar as suas garras e que essa paz era falsa e que o que ele queria realmente era dominar o templo de Israel, aonde outrora eram feitos louvores e adoração a Deus e que agora sejam feitos a ele. Neste momento, haverá fome, haverá dores e as pessoas desejarão morrer e não conseguirão morrer. Porém, a Bíblia fala que nesse arrebatamento dos justos ficará 144 mil eleitos, que são 12 mil de cada tribo de Israel. E esses eleitos serão os que irão levar alívio e a palavra de Deus mesmo em meio às dores e tribulações. Bom, Apocalipse começa com Jesus em visão a João, né? João tendo a visão de Jesus na ilha de Patmos. Jesus leva a revelação, as cartas para 7 igrejas. Que interessante que o livro de Apocalipse começa com Jesus enviando cartas para 7 igrejas, que são mensagens que João deveria levar a essas 7 igrejas, tá? Essas 7 igrejas, elas têm determinadas características, tá? Dessas 7 igrejas, uma Jesus elogia que tá tudo legal com ela. Uma Jesus faz críticas, que as coisas estão extremamente erradas com ela. Aqui está tudo certo é a igreja da Filadélfia. Filadélfia não era o nome da igreja, mas era o nome do lugar aonde estava a igreja. Aqui está tudo errado é a igreja Laodiceia, que também é o nome do lugar aonde se encontra. E as outras igrejas, ele faz críticas, mas também faz elogios, mostrando aonde está o erro. Por que Jesus começa o Apocalipse com cartas às 7 igrejas? Porque ele mostra que o arrebatamento virá para a igreja. Isso quer dizer o quê? A igreja que existe dentro de cada um de nós que reverencia ele. Hoje, em época de pandemia, nós podemos perceber o quanto a igreja que existe dentro de nós, a igreja de Jesus edificada em nós, ela pode servir de escudo ou não para essa época de pandemia, certo? Quando Deus incumbiu Moisés a libertar o povo do Egito da escravidão, ele mandou a 10ª praga. E a 10ª praga era justamente a morte dos primogênitos. Porém, a todo aquele que passasse sangue na verga das portas, o espírito da morte passaria e não poderia tocar. O que é o sangue na verga das portas? Na época em que Moisés foi salvar o povo hebreu no cativeiro do Egito, Jesus ainda não tinha vindo à terra em forma de homem. Então, o sangue simbolizava o sangue do cordeiro que viria 1000 anos adiante, não é? Porém, hoje nós não precisamos mais do sangue do cordeiro, porque nós temos o sangue de Jesus,
que foi derramado em favor de todos nós, para que nós sejamos livres e libertos. Mais adiante continuaremos sobre explicando o que significa as cartas para as 7 igrejas, certo?